Bom dia, meninos. Tudo bem? Vamos então dar continuidade ao nosso estudo sobre o universo, ok? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os eclipses. Então, vamos começar o negócio. Olha só. Antes da gente falar um pouco sobre os eclipses, a gente precisa entender como funciona, tá? Os meios de propagação da luz, que é o que a gente vai começar o nosso assunto. Nós temos três meios de propagação da luz, que é o meio transparente, o meio translúcido e o meio opaco. O que é isso? Vamos pensar vamos entender que a gente tem dois tipos de fontes de luz. As fontes de luz primária, que são aquelas que possuem luz própria, como o Sol, por exemplo, e as fontes de luz secundárias, que são aqueles que não têm luz própria e eles são iluminados pelas fontes primárias. Por exemplo, a Lua, a Terra e até nós, tá? Então, nós não temos luz própria, nós refletimos a luz do Sol, a luz da lâmpada, ok? Então, o Sol vai ser a nossa fonte de luz primária no universo, beleza? Ele vai ser o único astro que terá luz própria. Todos os outros vão sempre refletir a luz do Sol, ok? E nós temos três meios de propagação, que é o meio transparente, o meio translúcido e o meio opaco. O meio transparente é aquele que deixa a luz passar 100%. Por exemplo, um vidro, uma janela, tá? Como ele é transparente, a luz é capaz de atravessar em sua totalidade aquele meio. Então, a gente vai conseguir enxergar com nitidez o outro lado. O meio translúcido é aquele que a gente consegue enxergar, mas não é tão bom, tá? A luz, ela não vai conseguir passar na sua totalidade. Então, ela vai passar parcialmente, 50%. Por exemplo, aqui a gente tem um espelho embaçado por vapor. Então, tem uma passagem da luz, mas não é tão eficiente, ok? E o meio opaco, que é aquele que a luz não é capaz de ultrapassar. E aí a gente vai ter a formação da sombra. Por exemplo, o seu corpo. A luz, ela não é capaz de ultrapassar o seu corpo, uma parede, uma árvore, tá? Então, como a luz não é capaz de ultrapassar os meios opacos, aí nós temos a formação da sombra. E o eclipse nada mais é do que sombra, tá? Então, por isso que eu quis dar esse início do conteúdo, para a gente entender como é formada a sombra. Então, lembra-se que o meio opaco, ele não é capaz de, a luz não é capaz de ultrapassar esse meio, esse objeto ou esse corpo. Por isso, a gente tem a formação das sombras. Beleza? Vamos seguir. Então, como que ela é formada, né? Nós temos a sombra e a penumbra. Agora, que se pensarmos em uma fonte extensa de luz é uma lâmpada, por exemplo, que ela consegue, então, iluminar um espaço maior. Já as fontes pontuais são aquelas fontes que vão iluminar um espaço pequeno, como uma vela, por exemplo, que ela só vai conseguir iluminar o que está próximo a ela, tá? Teremos duas regiões distintas. A região que não recebe luz, a região que não recebe luz, que é chamada de sombra, mas a região parcialmente iluminada, que a gente chama de penumbra. Então, olha o exemplo aqui. Eu tenho uma lanterna, que é uma fonte de luz extensa, porque ela consegue iluminar um lugar maior, né? Digamos assim, uma área maior. E nós temos uma bola. Então, a bola é o meio opaco, onde a luz não vai ser capaz de ultrapassar. Então, quando eu tenho essa iluminação, a gente vai ter a formação da sombra, que é a região da bola em si. Em volta da sombra, a gente vai ter uma região, olha só, que a luz vai passar parcialmente. Então, a gente chama essa região de penumbra, tá? E a região que não passou nada de luz vai ser chamada de sombra, beleza? Vamos seguir. Então, o que é o eclipse? Eclipse é um fenômeno astronômico marcado pelo escurecimento total ou parcial de um astro em virtude da passagem de algum corpo celeste em frente à fonte de luz. Então, existem duas categorias de eclipse, o eclipse solar e o eclipse lunar, beleza? Vamos para o eclipse solar primeiro. Antes da gente ler, vamos prestar atenção no desenho que já dá para entender, ok? Então, aqui nós temos o Sol, que é a nossa fonte de luz, tá? Fonte de luz primária, inclusive, a Lua e a Terra. Então, no eclipse solar, qual vai ser a ordem dos astros? Vai ser o Sol, a Lua e a Terra.
Então, nessa região aqui, nós teremos o eclipse total. Por quê? Porque a Lua, ela é um corpo opaco. Então, a gente não vai ter a passagem de luz. Então, nessa região, vai ter o eclipse total. Na região em volta aqui, ó, tá vendo que a gente tem uma leve passagem de luz? Então, nós teremos o eclipse parcial, ok? Então, o eclipse solar ocorre quando a Lua posiciona-se em frente ao Sol, de forma que sua sombra é projetada sobre a superfície da Terra. Durante a ocorrência desse tipo de eclipse, uma pequena região da Terra fica escura por causa da projeção da sombra da Lua. É nessa região, então, que a gente tem a chamada umbra, que se observa o eclipse total. Já nas outras regiões, que a gente tem a penumbra, nós teremos, então, o eclipse parcial. Beleza? Vamos para frente. Nós temos tipos de eclipses solares. Então, nós temos o eclipse solar total, tá? O parcial e o anulares, tá? Então, total a gente já sabe. A Lua cobre totalmente a luz solar. Na parcial, a gente sabe que a Lua não fica perfeitamente alinhada com o Sol, que é onde a gente vai ter, então, aqui, ó, uma penumbra, ok? E os anulares é o tamanho aparente da Lua, não é suficiente para cobrir totalmente a luz solar. Olha aqui no anular, tá vendo que tem uma região, parece que sobra um pedacinho do Sol? Quer dizer que a Lua não está totalmente cheia. Então, quando a Lua não está totalmente cheia, a gente vai ter um eclipse solar anular, beleza? Então, total é escuridão, parcial vai ser quando acontecer isso aqui, a gente vai ter a sombra parcial da Lua, e no eclipse lunar é quando a gente tem a Lua que não está totalmente cheia. Então, vai sobrar um espacinho do Sol, e aí a gente vai chamar de eclipse anular. Tranquilo? Vamos para o lunar. Antes da gente ler, vamos entender o desenho, que eu acho bem mais fácil. Então, no lunar, a gente mudou, tá? Então, agora nós temos o Sol, que é a nossa fonte de luz, a Terra e a Lua, tá? Então, o que, que vai acontecer? A gente vai ter a sombra, tá? Da Terra, produzida pelo Sol, que vai refletir na Lua e vai voltar para a Terra, tá? Então, o eclipse lunar ocorre quando a sombra da Terra, produzida pelo Sol, é projetada sobre a Lua, cobrindo. Quando a gente tem, então, a Lua totalmente coberta pela sombra da Terra, ok? E aí, nós também temos os 3 tipos, tá? Eclipse penumbral, que vai ter a penumbra, eclipse parcial e eclipse total. Então, aqui no eclipse total, toda a superfície lunar é coberta pela sombra da Terra, ok? Ou a lua de sangue, que muita gente conhece, né? Os eclipses lunares parciais, que são esse aqui, somente parte da sombra da Terra é projetada sobre a Lua. Tá vendo que aqui tem uma sombra? Essa sombra aqui vai ser a sombra da Terra, ok? E os eclipses penumbrais, a superfície da Lua fica levemente escurecida, tá vendo que ela tá mais escura do que no total? Ao atravessar a região do cone de penumbra produzido pela Terra. Então, quando a gente tem a formação de penumbra, tá? Ela vai ficar levemente escurecida. Quando a gente tem o total, quer dizer que a gente vai ter uma sombra total, geralmente a Lua fica avermelhada. E no parcial, quer dizer, então, que aqui a Lua está cheia, só que a sombra da Terra, tá fazendo a formação do eclipse parcial. Tranquilo? Então é isso. Viu que é bem tranquilinho, gente. Bem de boinha esse conteúdo. Bom, então eu vou passar os exercícios, vai estar lá no grupo, tá? Vocês vão copiar, responder e me enviar. Na próxima aula, tá? Nós teremos uma atividade bem pequenininha, avaliativa, que vai valer 1 pontinho, tá? Então, não faltem na próxima aula, que essa atividade vai valer 1 ponto. Bom? Beijos, bons estudos. Estou mandando as atividades lá no grupo. Bom? Tchau, tchau.